esse Sesc já está embalando, hein, Celso? Já está Ó, ganhando seus jogos, ganhou do Fluminense, ganhou do Brasília Vôlei na última rodada, sim. é favorito contra o Abel Moda Vôlei. Para quem tinha perdido as 3 primeiras rodadas, nas últimas 2 vencer, tira um peso enorme das costas, né? Dá para o Bernardinho trabalhar com mais tranquilidade. Olha, vou falar uma coisa, acho que o Bernardo, pelo menos agora, ele já transpira muito, né? Mas naquele jogo último, quando ele perdeu para Barueri, eu falava, ele vai derreter daquele jeito que ele tem. Tá. O jogo contra o Fluminense também, ele estava, sabe, você fica agoniado com aquela coisa que está acontecendo, mas parece que aos poucos, né, as coisas vão... Porque o time do Sesc Flamengo é um time muito interessante. Falar que ele é favorito, não também é muito longe, é muito Mas ele é otimismo disso. interessante em que sentido? Olha, tem uma boa levantadora. Né? Tem algumas jogadoras que estão começando a render melhor. Mesmo a Bruno Honori, que não jogou tão bem na última partida, mas já está mostrando algumas situações, inclusive, nem tanto na rede, mas no fundo. Ela praticou uma defesa no terceiro set contra o Brasília, que foi sensacional, com a mão esquerda no chão. Então, já começa a dar uma outra cara, né? A Michelle está crescendo em produção, a Jussiele dá uma outra cara para a equipe. Ou seja, o Flamengo vai se ajeitando. E mesmo a Rony, que é uma jogadora que às vezes tem uma instabilidade grande, também já está tendo um pouquinho mais de tranquilidade para jogar. E assim todo mundo cresce. A Valquíria recuperou, aí ela tem aquela coisa da Juliana Gandra, porque você prefere chamar de Juliana Gandra, né? Não, é Para todo Juju, mundo é mas é que a Juju. gente conheceu. Eu ia É. até te perguntar sobre isso, Celso. Você gosta da formação com Jussiele e Valquíria, né? Duas centrais mais experientes? Ou você traria a Juju, fez 2 bons jogos aí com a camisa do Sesc, e deixaria a Valquíria como opção? Olha, no momento eu não mexeria, não. Tá dando liga, sabe? Porque a Valquíria, ela ajuda muito no bloqueio. Ela não é tanto uma jogadora de contra-ataque, principalmente, mas ela ajuda muito no bloqueio. A Jussiele, ela é, vamos dizer, razoavelmente no bloqueio, mas ajuda muito no ataque e contra-ataque, para fazer a rede de 2, né? Então, eu acredito que, por enquanto, o Bernardo não vai mexer, ele vai deixar do que está, vai... Tanto a Jussiele como a Valquíria. Se derem aquela, né, outro dia, né, aquela claudicada, né, com certeza a Juju pode entrar e de repente até passar a ser uma titular nessa equipe. Bom, então por enquanto, dentro desse desenho do que a gente já viu do Sesc RJ Flamengo, o Sesc, no caso, já fez 5 jogos, certo? Perdeu Sim. os 3 primeiros e venceu os 2 últimos. Como que você imagina esse time lá na frente? Acredita que vai brigar por quais posições? Acredita, por exemplo, que vai brigar pelo top 4 ou mais para baixo? Atualmente, pelos resultados, não só que o Sesc Flamengo tem tido, mas das outras equipes, top 4 ainda um pouquinho de otimismo, vamos dizer, né? Mas, vamos lembrar sempre, o ano passado, todo mundo não dando nada pela equipe, a equipe estava, vai com nada, nada dava certo, chegou à semifinal. A questão de quem você tem no banco, e não são as atletas, principalmente comissão técnica, te encorpa um pouquinho mais. Você sabe, o atleta sabe assim, em algum momento que eu precisar, ele vai me dar a solução. Isso tanto no feminino como no masculino. Então, você ter um Bernardo, você ter um Zé Roberto, isso te dá alguma segurança diferente do que outras equipes. Não que os outros técnicos sejam ruins, nada disso. Mas a experiência, aquilo que eles já fizeram e fazem pelo voleibol. Então, eu vejo que possivelmente a equipe do Flamengo, ela vai estar lá brigando, sabe? Aquela coisa de sétimo, oitavo, nono, até as últimas rodadas. Depois se define. Eu acredito que ela fique entre os 8. Daí, tá brigando lá para ficar, já é um outro departamento que vai... Eu acho, Celso, eu sou mais otimista. Eu acho que esse time briga ali pelo quinto, sexto lugar. Mas aguardemos, né? Aguardemos. Agora tem uma pergunta aqui do Douglas Leite. Celso, o jogo de amanhã é contra o Brusque, a Belmoda Vôlei, o time aí do Maurício Thomas, um técnico muito competente. É um bom jogo para testar as novinhas e eu vou te emendar com outra questão. O Sesc perdeu os 3 primeiros jogos, aí ganhou do Brasília Vôlei, ganhou do Fluminense, Fluminense.
amanhã joga contra o Abel Moda, como falamos aqui, é favorito. Depois, eu estava dando uma olhadinha aqui na tabela, aí voltam os grandes confrontos. Vem César e Vôlei Bauru, vem Pinheiros, vem Gerdau, Minas, ou seja, uma pancada aí, 3 jogos importantes. O que significa para o Sesc fazer essas partidas em que eles começam a vencer, em que começam a ajustar a equipe para depois encontrarem esses adversários que estão mais acima na tabela de classificação? Interessantíssimo. Você deu uma sequência, 3 derrotas, possivelmente amanhã fecha 3 vitórias, então você fica 50% de aproveitamento. Lógico, você vai entrar com outras equipes mais difíceis. Mas se nós acompanharmos um pouco o histórico de algumas equipes recentemente jogando, eu não vou colocar minha fé, não, que vai perder sim para o Minas, não, que vai ser derrotada pelo César e Pau. Olha o que aconteceu com o Osasco contra São Caetano, que a gente falou na quinta e o que aconteceu na sexta. O São Caetano teve tudo para vencer a partida. E não conseguiu. Faltou uma bola. Uma bolinha. E o pior é que ele teve essa bola de volta 3 vezes. Na mesma jogada, no mesmo rally, o Osasco devolveu 3 vezes. Ele falou, mas o que está acontecendo? Até uma hora, ele estava falando com a Clara, né? A Clara falou assim, o que a Kênia devolveu aquela bola de segunda de manchete? Tinha uma segunda bola. Quer dizer, teve chance e não soube vencer. Não soube fechar o set. Quando o Douglas pergunta, né, foi o Douglas que perguntou a questão de colocar as novinhas. Né? Douglas, eu vou ser sincero, não sei o pensamento do Bernardinho, mas vou falar por mim. Eu começo o primeiro set com o melhor time que eu tenho. Sabe por quê? Perder set, tomar muito ponto, nesse momento, para alguns jogos, complica lá na frente. Lembram-se da Superliga passada, teve time que ficou fora por causa de pontuação? Teve time que foi... O Osasco, Celso, o Osasco São Cristóvão Saúde, por causa de um set, precisou fazer os playoffs fora de casa. Perdeu a 4ª posição para o Sesc, e aí o Sesc teve a oportunidade de jogar 2 jogos dentro de casa do melhor de 3. É o maior exemplo que a gente tem. O maior exemplo que a gente tem sobre isso. Então, eu começaria com a equipe, se puder vencer com uma larga pontuação, melhor ainda. Mas tem que vencer. Durante os jogos, a sensibilidade do técnico, você percebe o que está acontecendo do outro lado. Aí você vai colocando uma, colocando outra, não tira todo mundo e põe para jogar. É um risco muito grande. Por quê? Porque, na verdade, o Sesc está se recuperando. Ele não está com aquela bola toda e fala assim, não, você pode perder um setzinho e põe de volta. Não, ele tem que vencer. Por quê? Porque ele vai pegar novas pedreiras daqui para frente. Então, é melhor você garantir aquele pãozinho com manteiga, né? Aquela história de um na mão do que 2 voando. Então, um na mão, garante e vai colocando. Eu tenho certeza que o Bernardo vai fazer isso. Se não com todas as jogadoras, mas ele vai mexer na equipe para ver realmente por quê. Quando agora ele vai ter necessidade de mexer jogadoras, mexer na estratégia de jogo, quem saca, quem não saca, quem entra, quem não... Tudo isso daí ele vai falar, bom, nós tivemos 3 derrotas que eu estava tentando montar uma equipe. Aí eu acho que eu achei uma equipe. As que entraram, como é que elas se comportaram? E aí sim fica até mais fácil para analisar. Eu não colocaria todo mundo para jogar, até mesmo porque, entre aspas, você dá bala para o time adversário. Porque ela falou assim, olha, colocou reserva. Ah, não, então é agora que eu vou jogar mais, porque reserva não vai ganhar da minha equipe, não. E um jogo pode se complicar muitas vezes por uma situação Até dessa. porque o time cresceu, começou a ganhar, mas ainda não está no ponto, ainda não está azeitadinho, precisa ainda ganhar muita quilometragem, muita minutagem, né, em quadra. E como eu falei aqui, tem 3 jogos depois, casca dura. Douglas falou assim, Celso, era isso mesmo que eu quis dizer. Eu estava falando de botar elas o jogo. Não estava falando de botar elas o jogo inteiro, jamais. Não, Douglas, é assim, você pergunta. Aí tem que falar para você que você tem consciência. Mas muita gente já fala assim, não, colocar o time, não, mas é bom colocar. Então a gente já faz, né? Já faz aquela explanação que você fez agora também, tá tudo certo. Tamo junto, cara, tamo junto. Ó, o Amos, que é sesquiano, acho inclusive que provavelmente só faça mudanças se o placar estiver elástico. O time está precisando entrosar muito ainda. Pois é, ainda está só nesse início de caminhada.